Sejam bem-vindos a mais um podcast Mi Casa. Como vocês perceberam, o Bartozinho hoje não está aqui, né? Estamos desfalcados hoje. Hoje tá fazendo falta aqui pra gente. Tá fazendo falta. É que ele foi demitido, né? Fica querendo cozinha planejada de graça, comer comida de graça. Erra o nome do convidado toda hora. Erra o nome do convidado. Muito prejuízo de uísque aqui também, né? Mas hoje ele não pôde vir, infelizmente. Teve um probleminha na voz aí, né? Tá cansado o Bartô. Tá cansado. Usou muito a garganta à noite, né? Bebeu muita cachaça ontem e não aguentou acordar para vir hoje. Essa que é a verdade. Mas antes mesmo de começar aqui o podcast, eu queria agradecer. Esse episódio não poderia ser possível aqui sem nossos patrocinadores, né? Um deles hoje tá o monopólio aqui, né? Hoje só tem geração de design, né? Estamos aqui... Para mais episódios, podemos falar um pouco da Geração Design, que é a maior loja de móveis planejados desse universo, né? Sem dúvida alguma. A gente que está lá dentro... Pelo menos aqui dentro ela já é. Pelo menos aqui dentro é a maior loja que existe. Tem que acontecer primeiro aqui para depois acontecer fora, então... E você que quer fazer o seu podcast, quer fazer o seu evento híbrido, quer fazer a sua festinha em casa, não pode deixar de contatar a Hoffman, aí, a maior empresa de infraestrutura para eventos e tecnologia. Né? Se você quer ter seu podcast, um podcast assim como esse. Faz de tudo, faz de podcast, faz final de ano em Copacabana, tudo que você imaginar, vai lá na Hoffman que você vai encontrar de evento. E Matheus, hoje quem temos aqui? Hoje a gente tem uma dupla de empresários aí muito bem sucedidos, que a gente tem o prazer de chamar de pai e mãe, né? Luiz Carlos e Inês Rossini, que são os fundadores da Geração Design, estão aqui para contar um pouco da história deles. E dos caminhos, né, os obstáculos, as vitórias, as conquistas que tiveram ao longo desses anos, e compartilhar também um pouquinho sobre a vida do empreendedor, como que é a vida do empreendedor no ramo de imóveis, as dificuldades e não só no ramo de imóveis, né? Isso, na casa como um todo, porque entender mais de casa do que eles aqui, eu não conheço ninguém. Quem é lojista também, com certeza vai conseguir aprender alguma coisa. E a gente vai querer fazer umas perguntinhas que a gente quer fazer desde criança, né? Aproveitar a oportunidade para conhecer melhor, né? Então temos aqui o Luiz Rossini, sócio fundador da Geração junto com a Inês. Sejam muito bem-vindos. Muito legal estar aqui vocês para contar a história de vocês. Obrigado, prazer, Vinícius, Rodrigo, Matheus. Olha, dessa vez ele não errou os nomes dos filhos. Só o Rodrigo, né, filho? Porque lá em casa vai dar uma bronca. Deixar aqui que eu não sou filho também, né? Vai dar uma bronca lá em casa falando o nome dos três. Tem mais dois que ficou, né? O Júlio e a Ana Carolina. Ana Carolina. É isso aí. Prazer estar aqui hoje para esse bate-papo. Vamos relembrar um pouquinho das dificuldades da vida, né? Verdade. E as vitórias também, né? Não pode ser só as dificuldades, né? Acho que é legal porque tem muita gente que deve passar pela mesma situação. Está começando um negócio agora, independente de ser ramo de imóveis, de casa, enfim. É bom ouvir um pouco da história, as dificuldades que passou, porque muita gente se identifica com isso. A mãe também tem uma história linda. Conseguiu tudo, conquistou com 3 filhos nas costas, então acho que muita mulher e muito homem que vai se identificar com a história de vocês dois. E tava faltando uma presença feminina nesse podcast, né? Tava, só tem macho aqui, cheiro de macho. Acho que podemos chamar de mamãe por enquanto, né? Inês é lá na loja. É isso aí, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, muito obrigado. Vamos explorar um pouquinho eles, né? Vamos explorar. Antes da gente começar a fazer algumas perguntas aqui, a metralhar eles, eu queria pedir pro pessoal de casa curtir o nosso podcast, comentar, compartilhar também pro amigo, papai, a titia, a vovó, o cachorro. Estamos aí nas principais plataformas, né? Sim, estamos no Instagram, no YouTube, estamos no podcast, no Spotify, podcast, cara. Olha. Mas é isso, sigam a gente lá, comenta, compartilha, vamos compartilhar no sininho, isso aqui, né, também. Clica no sininho para ativar as notificações e para esse conteúdo chegar para mais gente. Isso mesmo. E o assunto de hoje também, além de ser empreendedorismo, né, a gente vai falar um pouquinho também da trajetória dos móveis, né, como era você comprar móvel antes, até para você, a pessoa mais nova, entender como que os pais passavam isso antigamente, né? Hoje você tem uma personalização muito grande nas coisas, mas nem sempre foi assim, né? Então o pessoal ali vai contar. As lojas também não eram como a gente vê hoje. Como a gente vê hoje mais focado em design e ambientação, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho
mais sobre isso, né? Mas antes de começar, a gente queria perguntar para vocês mesmo. Eu acho que a gente, como filho, a gente às vezes não sabe tudo, né? A gente sabe algumas histórias que Não ouve sabe na mesa de domingo os ali, pormenores, os né? detalhes, né? Mas a gente sabe que vocês são empreendedores que começaram do zero. Você até brinca às vezes que é do menos 10, né? Não é do zero, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre a origem de vocês, né? Da onde vocês vieram. Sei da onde é, mas conta um pouquinho pro pessoal da onde vocês saíram, como vocês começaram a vida de vocês até chegar ao momento de abrir realmente uma loja, né? Entrar no ramo de imóveis. E a gente vai perguntar para inspirar um pouquinho as pessoas de casa. Bom, eu até os 17, 18 anos eu trabalhava na roça, era do campo, né? Uhum. E após completar 18 anos eu consegui o meu primeiro emprego como bancário. Uhum. Mas um emprego excelente, com pouco salário, não dava para pagar as festas. Então, ali já tinha um objetivo na vida, que era casar. Encontrei uma pessoa que completou minha vida. E, a partir dali, os sonhos começaram a nascer. Uhum. Fiquei sabendo que você começou no ramo de vendas aí, como vendedor de ovo e alface, é isso mesmo? Eu transportava produto perigoso. De bicicleta, hein? Por isso que era perigoso. Então, eu era vendedor de ovo, vendedor de alface, né? Que era a única forma de eu conseguir ter um dinheirinho ali para chupar um sorvete de groselha. Para levar a gatinha para tomar um sorvete de groselha. Isso aí. Um sorvete de groselha era um luxo na época. Conquistou no sorvete. E a cidadezinha que vocês vieram, elas saíram como município há uns poucos anos atrás, né? Para localizar no mapa, tinha que localizar um local maior, puxar um tracinho e falar, é aqui. O nome da cidade, para quem não conhece, é Ercilândia, no Paraná, próximo a Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul, né? É um município, né, pequeno, são 12 quarteirões a cidade toda, né, com uma praça e uma igreja, para formar a cidade é isso. Para mostrar para vocês que se eles conseguiram ter uma empresa, construir um negócio... Com muito né? menos informação. Com muito menos hoje em informação dia. de quem morava na cidade grande. Vieram de uma cidade minúscula, né? Eu acho que tem o quê? 1.000 habitantes a cidade? Se somar as regiões dos sítios, né? Hoje, 2.000 habitantes no município. Hoje tem 2.000 habitantes. O asfalto chegou lá o ano passado, né? Só para vocês terem ideia. Para vocês que se inspiram em história de empreendedores, hoje é uma história muito legal. Conta pra gente aí como que foi, como que era a vida de vocês lá em Ercilândia e como que vocês decidiram sair de lá e, enfim, construir o que vocês construíram aqui em São Fiquei Paulo. até curioso também que a cidade tinha 2.000 habitantes. Hoje. Tinha empresa na cidade? Aonde que você viu que dava para abrir uma empresa? Tinha também? boteco, era a demanda. Era lá, como comia só ovo, eu tinha o produto. Então eu tinha monopólio, né? Mas a minha história é o seguinte, eu consegui esse emprego no banco, lá na região, fiquei pouco tempo, depois eu decidi vir para São Paulo. Eu deixei o certo pelo duvidoso e vim arriscar o duvidoso. Então você veio com uma mão abanando para São Paulo. Ou você veio com um pouquinho de dinheiro ainda que dava para se manter? Ainda tinha as duas mãos para abanar, né? Você veio sozinho? Você foi sozinho, a mãe foi com você? Mas o que motivou também você a fazer essa mudança, né? Você simplesmente tinha uma vontade de ter uma vida melhor? Você já tinha os objetivos? Ou foi por amor que você falou assim, eu tenho que trabalhar para dar uma vida boa para ela? Na época, quem estava na roça não precisava muito esforço para querer sair dali, né? Então já era um trabalho duro, árduo, né? Sofrido, né? Então a gente que é jovem, né, precisa procurar algo melhor na vida. E eu vim para São Paulo, né? E eu penso assim, toda pessoa precisa de uma oportunidade e uma ajuda. E eu recebi isso na época, né? E vim para São Paulo, morava com parentes, né? E esse foi o meu começo. E as oportunidades, ela passa na sua frente. Sabe ali, você aproveitar aquele momento ou deixar passar. E eu aproveitei uma oportunidade única, acho, né? E eu entrei de cabeça nisso daí. E nisso, vindo para São Paulo ali, você veio então com um trabalho já para vir, né? Para trabalhar, ou você veio arriscar trabalhar? Você veio trabalhar, você veio morar na casa do parente, arrumou um trabalho, ou você já veio para trabalhar com um parente, alguma coisa assim, que é a vida da maioria das pessoas que migram dentro do país, né? Sim. Na verdade, na época eu cheguei num domingo, na segunda já estava na empresa trabalhando. Não era no segmento de imóveis, era no segmento de área administrativa, contas a pagar. Aí na terça-feira já veio o arrependimento, né? Porque eu tinha um emprego que eu trabalhava meio período, ganhava
um salário e vim trabalhar o dobro para ganhar a metade. Então já bateu um arrependimento ali. Então olhar para trás não valia a pena, porque não dava para voltar. Não dá para voltar. E nisso deixou a mulher para trás, né? Isso vocês já namoravam, né? Eu acho que nessa época. E como é que era lá, mãe? Você ficar longe e ter essa perspectiva? Você confiava no que ia dar certo? Você já pensava em vir para cá ou ficava na esperança de ficar lá? Qual que era? Não, na verdade, assim, eu sempre apoiei. Quando ele foi pedir demissão do emprego dele, eu dei a maior força, né? Eu fui a pessoa que mais deu força para ele sair mesmo, para ele procurar os objetivos dele. E aí a gente continuou namorando à distância e ele veio. E por quanto tempo vocês namoraram à distância? Como que namora à distância? Como é que namora à distância? Muito tempo atrás, sem o Há WhatsApp. 30 anos atrás. Na verdade, assim, não existia celular, se falava por telefone, emprestava o telefone da vizinha aqui para ele ligar para mim lá, e assim, de vez em quando se falava por telefone, mas a gente já tinha o objetivo de alguns anos depois se casar mesmo, né? Então, 2 anos foi assim, e aí depois ele foi e a gente casou e viemos embora. Fui tomar providências. Foi tomar providência. E o curioso é que eles casaram no meio do namoro à distância, decidiram casar, né? Então, foi no meio disso tudo, ele estava um pouquinho antes aqui, né? A gente vai até perguntar, nessa época aí de que resolveu casar, você já tinha entrado pro ramo de imóveis, já estava trabalhando como vendedor de imóveis, né? Como que isso encontrou isso na sua vida? Você viu que falou que foi trabalhar no contas a pagar, de administrativo. Quando que você teve o contato com o móvel a primeira vez, assim, que você falou, puta, vou trabalhar com isso? Mais uma vez, é aquela questão de alguém te dar uma oportunidade, né? Eu tinha um parente que tinha uma loja de imóveis em São Caetano. Eu trabalhava na empresa de segunda a sexta. Aos sábados, eu ia para a loja lá para passar o tempo, ficar por ali. E com a experiência que eu já tinha de banco, de vender ovo, né? De vender ovo, né? Vender ovo não é fácil. Falei, aí comecei a atender alguns clientes nas sobras e tal, né? E aí eu fui convidado para trabalhar no segmento, né? Porque só o que eu vendia ali dia de sábado, chegou um momento ali que era o salário que eu ganhava na empresa. Eu falei, então eu tenho mais 5 dias para correr atrás do restante que eu preciso. Então, né? Você chegou a oportunidade no sábado e no domingo como um bico, né? Pelo que eu entendi. Um bico. E que se transformou e você enxergou essa oportunidade na sua frente e foi atrás de novo, né? Falou, é isso que eu acho que eu quero. Então o móvel entrou na sua vida meio que de surpresa, né? Não foi uma coisa que você sempre quis, né? Tem um ditado que você cai de paraquedas, eu caí sem ele. Não, mas é legal isso, porque assim, seu pai, ele entrou no ramo de imóveis porque ele teve uma oportunidade lá, né? Só que é um ramo, assim, que muitas vezes a pessoa lá não nasce e fala, nossa, quero trabalhar com móveis. Mas também tem toda a questão de você ter uma oportunidade e saber aproveitar ela. Eu fiquei uns 2 anos, né, na empresa do meu parente. E aí você vai, a vida vai te empurrando para situações. Aí eu já tinha um filho, né, você precisava de ganhar um pouco mais e tal, né? E chegava final de ano e tal, e aquele dinheiro era minguado, porque eu só trabalhava por comissão, eu não tinha salário fixo, né? Então, você começa a aprender nesse meio, você faz contatos, você tem ligações com fornecedores e aquela situação de querer. E aí, mais uma vez, a oportunidade bateu na minha porta. Foi me oferecido uma loja já em andamento, né? Pelo próprio patrão, pelo meu próprio patrão. Ele tinha 2 lojas, tinha o sonho de montar uma loja num outro determinado lugar, e aí ele me ofereceu essa loja. Mas porque ele viu que você tinha potencial, de alguma forma você já tinha demonstrado ali na rotina administrativa, alguma coisa que você tinha capacidade para isso. Ou se livrar de mim, né? Tem esses pontos. Porque ninguém também pega uma loja e põe na mão da outra pessoa assim, sem confiança, né? Brincadeira, né? Ele é uma pessoa querida que eu guardo no coração, reconheço muito esse esforço que ele me deu na época, né? E aí ele passou esse ponto para mim e ele montou a loja dos sonhos dele, onde ele queria. Então ele pegou uma loja que talvez ele não queria cuidar mais, e por algum outro motivo que ele queria montar num outro ponto, e colocou essa loja na sua mão, e você assumiu uma loja sem dinheiro, sem nada. Com zero. Com zero. Com zero. A única coisa que
que foi dado, eu tinha um tempo de casa com ele, ele falou, eu falei, pode me pagar imóveis, não tem problema. Ele deixou umas peças lá, algumas vendidas, eu falei, deixa aqui que depois eu entrego para o seu cliente, né? Entendi. E usava esses mostruários e ali, mais uma vez, nada de olhar para trás. Né? Olhar dali para frente. Olhar né? dali para frente. Então, a primeira venda foi um sonho, uma realização. Né? Então, ali é comigo agora e não tem outra saída. Aí foi isso, eu caí de paraquedas. Eu nunca pensei em ter uma loja de imóveis. Isso é legal. Acho que o mais legal disso tudo é que antes mesmo de você pensar em ser empreendedor, você já tinha a mentalidade do empreendedor, que era no banco. Quando você entrou, teve a oportunidade de enxergar oportunidades. Eu acho que isso faz muito parte do empreendedor. Ele saber enxergar também, preciso agarrar isso, esquecer do passado e olhar para frente. A força de vontade e resiliência também, né? Porque no caso dele, a gente enxergando aqui, ele não tinha a perder, né? Sim. Porque assim, ele já não tinha nada, já não tinha. O que podia fazer era ficar pior do que já estava. Para quem sai do menos 10, se perder mais do que isso. Saiu da cidadezinha do interior do Paraná lá, né? E isso em 3, 4 anos, né? Você chegou aqui em São Paulo que ano? Cheguei aqui em 89. 89. A gente tem a fundação da geração lá em 93, né? Uhum. E o que eu fiquei pensando aqui agora é que isso foi num período bem legalzinho do país, né? Foi uma época de hiperinflação, né? Conta um pouquinho. Foi um período complicado. Eu queria te perguntar como foi o começo, como foi as primeiras vendas, né? Como que você fazia? Porque zero dinheiro, como é que você tem um negócio? Você conseguiu montar porque teve um pequeno showroom que foi deixado, né? Então você conseguiu talvez rentabilizar e pagar essa empresa com esse dinheiro. E também sei que você não fez isso sozinho, a gente também pode contar como que foi isso no começo com o seu sócio, né? Sim. Gostaria de entender como que era essa época, né? Porque assim, estoque, assumir uma loja, tá, tem uma loja, mas a loja tem que montar, tem que entregar, tem que fazer uma série de coisas, não é? E ele estava sozinho. Pelo que eu entendi, ele não tinha funcionária. Como é que era isso? Na verdade, quando surgiu essa oportunidade, meu cunhado trabalhava no banco e ele foi mandado embora na ocasião. Ele recebeu o acerto dele, foi quando eu fiz o convite. E aí ele veio aqui e tal, mostrar para ele como que funcionava tudo e tal, né? Uhum. E aí ele quase desistiu. Na verdade, a gente fechou essa parceria dentro do metrô, ele indo embora. Conta melhor isso daí, por favor. Quem diria, né? Quem diria? Conta essa história pra gente. Porque ele também era uma pessoa lá da roça e tal, né? A gente trabalhou junto no banco, então a gente... E cunhado, né? Para variar. Para ajudar, né? Então, se tem que ajudar alguém, vamos ajudar o cunhado. Então, ele veio para cá, né, e eu coloquei para ele, olha, nós não vamos vender tomate, se não vender hoje, amanhã estraga, o móvel não tem prazo de validade, não vende hoje, vende amanhã. Eu já tinha encontrado algumas vantagens também no produto. Sim, então eu já tinha um conhecimento de onde eu ia me meter, entendeu? Uhum. Então, dá errado? Poderia dar errado. Mas eu acredito que você trabalhar com transparência, honestidade e não deixar o cliente nunca no problema, isso daí foi algo que aos poucos a gente foi rentabilizando, capitalizando a empresa, né, e fomos um passo por vez. Isso é legal porque essa questão que você falou do cliente, né, ter a preocupação com o problema, não estar com o cliente, é algo que hoje está super em alta, né? Todo mundo fala disso, mas que há 30 anos atrás não era bem assim, né? Não era todo mundo que tinha esse pensamento. Como eu te falei, né? A gente começou praticamente sem mostruário. O cliente entrava na loja e falava assim, você tem guarda-roupa? Eu tinha. Acabou de vender isso aí. Então, quantos dias você pode aguardar para receber um produto? Nós vamos providenciar. Então, a gente, naquela época, não tinha o telefone. Você acredita que eu pagava aluguel de telefone? Olha que bizarro isso. Hoje em dia é inimaginável, né? Pensar nisso. Era caríssimo. Era mais fácil montar uma loja que comprar um telefone. É legal falar também que, nessa época, a geração design ela só vendia móveis convencionais, né? Que móveis convencionais, no caso, são os móveis prontos. Na época nem era geração design ainda, né? Então, isso aí é meio complicado, porque ela começou como móvel segunda geração. E, de fato, ela era. Porque de quem me passou a loja era do pai, então era a segunda geração. Uhum. Aí veio para mim, eu fiquei na dúvida se era a primeira ou se era a segunda. Aí decidiu mudar o nome? Hoje ela voltou pro lugar dela, voltou para a segunda geração. Não sabia mais se era a primeira ou se era a segunda. Meio confuso isso, né?
Para quem não sabe, a geração design antigamente ela se chamava Móveis Segunda Geração. Isso foi trocado em 2004, se eu não me engano, quando a gente fez a atualização da loja, já trabalhava com planejados, né? Falando um pouquinho da época em si, lá do começo, né? Como que trabalhava preço num período que o preço mudava o tempo todo? A gente vem falando de inflação, tá um assunto em alta agora, né? Inflação no mundo. Então, eu acho que isso serve para a gente aprender um pouco com o pessoal da época, né? Pessoal de casa aí, que não entende como funciona, porque às vezes eles colocam a culpa no comerciante, né? O comerciante que está abusando do preço. E não é bem assim. Às vezes você faz algumas contas de custo e não compensa você trabalhar com aquilo, porque você não vai... Da mesma ter forma prejuízo. que a conta de luz aumenta, a conta de gás aumenta, todas as empresas elas têm esses mesmos gastos. Água, luz, energia, internet, e tudo isso aumenta. E, de alguma forma, para a empresa não quebrar, isso tem que ser repassado. Sim, sim. Entendeu? E muitas vezes não se consegue repassar para poder não forçar isso e prejudicar o cliente. Mas como é que se isso. faz isso dentro de uma variação alta no mesmo dia? Conta Como pra você gente. fazia isso? Porque nessa época acho que você já não estava mais sozinho, né? Para conseguir dar conta de tudo isso. Não, sim. Ainda estava no tempo ainda da inflação. O que acontecia na época? Tem duas coisas que... Antigamente, na inflação, o móvel já era ele sempre virava o preço no dia 30. Então, tinha data já predeterminada. Então, o cliente entrava lá e falava, essa garrafinha de água é R$1. Vem amanhã. Amanhã ela é R$1,80. O cliente pagava R$1,80. Hoje, não. Hoje é R$1, amanhã é R$1,30. Aí o cliente volta, você tem que fazer R$1. Então, essa era a diferença, né? Então, a pessoa assimilava. E era uma situação muito complicada, porque... eu enxerguei na ocasião como que eu tinha que fazer. Quando você fazia o pedido, o preço fixava. Então, quanto mais tempo o fornecedor demorava para te entregar, teoricamente ele estaria Sendo prejudicado. Então, eu cheguei à conclusão que o ideal era pôr o pedido na fábrica, né? Então, quando eu chegava, eu tinha produto e vendia com preço atualizado. Então, era uma bola aí que rolava, né? E até hoje acho que não dá para saber o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que vendia, e a venda não era tão técnica. Você vendia aquilo que você tinha, você apontava com o dedo, o cliente é aquele que eu quero. Hoje é muito mais diferente. Hoje você sabe que deu certo olhando para trás, né? Mas naquela época imaginava, você não fazia ideia, né, que poderia dar certo. Na época não podia nem olhar para trás porque não dava para voltar. Então... E uma coisa curiosa que antigamente, né? Hoje você tem muitas opções de coisas, né? Mas o mercado de móveis naquela época em si era muito diferente, né? Você não tinha tantas opções de tecido, de cor, de matéria-prima, de tonalidade diferentes, né? Como é que funcionava o ramo de móveis naquela época para as escolhas? Até para a escolha de compra com fornecedor, né? Hoje em dia você consegue entrar no Pinterest, você olha lá um monte de referência, entra no site do fornecedor, vê os produtos, sabe o que está mais na tendência. Como que vocês escolhiam o produto para falar assim, vale a pena eu comprar isso aqui e deixar isso lá como estoque para eu conseguir girar depois? Na época a venda era bem diferente, porque nós tínhamos 3 cores. Era a cerejeira, na minha época, né? O mogno e o branco, quando tinha branco. Então, o cliente não tinha opção, era aquelas 2 cores. Então, ele comprava o que tinha disponível. Era estoque que você vendia. Não tinha essa mercadoria por encomenda, já era um outro segmento. Entrava para o móvel sob medida, planejado quase não tinha. Então, quem podia adquirir esse imóvel já era um público A, né? E o nosso público era o público que tinha uma base mais baixa e comprava o que tinha. Era mais focado na utilidade do móvel mesmo Isso, do que ter onde guardar as coisas. Isso é curioso, porque lá, pelo que eu entendi, você não tinha opção, você tinha que escolher ou um ou outro. Você não tinha que escolher aquele né? que tinha mais gaveta ou menos gaveta. E eu acho mais que a única barato, diferencial mais que eu enxerguei que ele tinha para dar o foco no cliente, que se fala muito hoje, era no atendimento, né? Não era no produto em si. Hoje a gente consegue dar muito foco no produto, personalizar o máximo possível para ele e ainda assim tem que dar um bom atendimento, personalizar o atendimento. Então é tudo mais focado no cliente. Então, o atendimento é tudo, né? Olhando para trás, na minha visão hoje como CEO, o que fez dar certo foi sempre focar no cliente. Esse foi o Em diferencial. algum momento, em algum processo, né? E as coisas foram se direcionando para isso, né? O cliente satisfeito. Não é à toa que uma empresa com 28 anos não está fácil no mercado se sustentar e vem sempre evoluindo, né? Ele até brincou aqui, né? Ele vem sempre crescendo, porque do zero, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então ele já começou
Vendendo R$100, ele já estava vezes 100, né? Então, Eu nunca tive baixa, né? Sempre alta, porque quem não tinha nada... Então, Qualquer vinda que vinha já tava voando. exatamente. Mas é legal perceber também que, assim, a gente está falando de 30 anos de empresa e a gente tinha 2 opções de móveis, de cores pelo menos, O que né? eu me lembro era 2. Hoje em dia, a Tinha geração... tinha uma terceira, quando o cara pintava errado, saía uma cor que não Extremamente estava esperando lá, limitada. né? Sim. Errava na medida da tinta. E hoje em dia a Geração Design é uma empresa que faz tudo sob medida, né? Então, assim, a gente saiu de 30 anos de uma empresa que tinha 3 cores de imóveis para uma empresa que faz tudo totalmente sob medida. Então, também teve uma percepção aí de acompanhar que as pessoas queriam uma coisa mais personalizada, uma coisa mais... Até puxando o gancho que o Rods deu aqui, e uma pergunta que o Vini fez, naquela época, como que funcionava a operação da empresa? Porque ele perguntou, alguém tinha que montar, alguém tinha que entregar, alguém tinha que vender. Quem que eram as pessoas que estavam com você lá na época? Nessa época, a mãe acho que nem trabalhava ainda, né? Nessa época, não tinha vindo para trabalhar Como que ainda, foi né? esse desenvolvimento, o começo, até você sair daquela lojinha que caiu na sua mão de paraquedas, até chegar... Os primeiros funcionários, né? Preciso começar a entrar no móvel planejado agora. Isso aí Como que foi essa mudança demorou um de pouco, patamar? Né? Como a gente montou, eu peguei a loja dia 13, né? De janeiro de 93. Então, o 13 para mim é um dia de sorte. Mas era uma sexta-feira? Agora eu não lembro. Parece que não foi, né? Porque deu sorte. De alguma forma deu sorte. Na verdade é assim, no começo nós não começamos com funcionário nenhum. Então o meu sócio, ele, como eu disse, ele era bancário e ele veio para São Paulo, ele não sabia ir na rua de trás, né? Então quando chegou aqui, esse foi um agravante. Então isso eu acabei assumindo. Entregar ele já não podia, então, né? Exatamente. Já estava limitado. Então ele ficava com a parte de recebimento, pagamento, controle financeiro da empresa, e eu vendia, eu entregava, eu montava. Dava assistência técnica. Assistência técnica e vendia na casa do cliente também. Então, é um local que eu estaria ali, sempre ligado com o cliente, fazendo aquele vínculo, né? Porque lá na Geração, os clientes, eu não chamo nem de cliente, eu considero como amigos da empresa, entendeu? A gente acaba tendo essa proximidade, né? Acaba fechando esse vínculo um pouco melhor com o cliente. Então, Legal. isso já vem desde da fundação, né? E como que era um atendimento do cliente numa época que não se tinha a facilidade que tem hoje, né? Como é que você usava assim para conseguir vender, né? Quais artimanhas? Eu acho que o cliente acho que tinha mais vontade de comprar do que eu de vender. Você sofria uma venda, era aquele, sofria uma compra. Sofreu uma compra. Ele não vendia, ele sofria uma compra. Não, acho que assim, como eu tinha já trabalhado com público em banco, né, então a gente tinha uma facilidade um pouco melhor para conversar. Assim, eu já tinha um conhecimento do ramo, então não comecei totalmente leigo, né? E você faz o atendimento, aquela história. Você tem o produto? Não tem, mas eu vou te arrumar. Você corria atrás para dar aquela solução ao cliente. Acho que uma vantagem legal também, você falou que o móvel não estraga, o tomate estraga. Só que também tem a questão de que móvel é uma coisa que não é que todo mundo precisa de móvel em casa para guardar. Então a demanda toda pessoa em algum momento vai ter que comprar móvel. Isso também ajuda, né? Todo móvel tem seu comprador, né? Às vezes pelo preço, às vezes pelo design dele. Então, na época, eu enxerguei isso como um produto, né, que não estragava. Então, se eu não vendia hoje, eu vendia amanhã. Não era uma perda. Poderia demorar um pouco, mas aquilo não ia ser perdido nunca, né? E como é que era a loja nessa época? Ela era arrumadinha, organizadinha, decorada igual é hoje? Não era. Os estilos de loja era diferente. Não era aquele tipo que você colocava a mercadoria tudo na calçada para o cliente ver que ali tinha uma loja. Não é nada de fotinho no Instagram, não. É móvel na calçada. Móvel na calçada, né? Aí aquela situação, todo dia guarda o móvel, todo dia tira o móvel. Até você tinha aquela primeira atividade do dia. Não precisava nem fazer academia, velho, nessa época. Sempre tinha alguma coisa para fazer bom de que manhã. Hoje falam que é bom fazer exercício de manhã antes de trabalhar. Esse já era o exercício do dia. Esse negócio de chegar na empresa e abrir os e-mails não tem nada a ver, velho. Isso que é produtividade de O verdade. negócio é botar o móvel para fora na rua, para o pessoal ver que tem. Aí depois que guardava o móvel, o que vendeu durante o dia, você, ao invés de jantar e descansar, você tinha que montar os caixotes para entregar no dia seguinte. Então,
A gente trabalhava mesmo com a loja fechada, né? E nessa época aí, depois que você abriu a loja, tal, como é que funcionava? Você veio para morar com parentes, né? Depois que veio o sócio, como é que era? Onde vocês moravam nessa época? Dentro da loja, já estava mobiliado. Já tava mobiliada, né, Tava velho? mobiliado, né? Já tinha tudo. Dentro da loja. Podia escolher Vocês o sofá. moraram por né? quantos anos lá dentro? Foi um bom tempo, né? Uns 2 anos. Até conseguir ir para uma casa de fato, né? Até conseguir ir para uma casa própria, né? Legal. Foi o primeiro peso que eu tirei das costas, é ter um lugar para guardar a família. Pra poder trazer a gatinha do sítio, né? Não, a gatinha já estava junto. Já estava junto? Né? A gatinha não era exigente. E falando um pouquinho agora da evolução, né? Vendia móvel convencional, né? Falando um pouquinho da organização das lojas, móveis na rua. Era aquelas lojas que tinha o guarda-roupa, a cama em cima, né? Os móveis um do lado do outro, né? Era mais uma demonstração do que propriamente você vê um ambiente, né? Sim. A pessoa não tinha também muitas opções. Também você ia mobiliar, você ia fazer ambiente com um móvel tudo da mesma cor, também não ia dar, né? Exato. Então, era uma época diferente. Isso é muito legal, porque a gente vai vendo a evolução Não cria do mercado. expectativa, né, na pessoa. Já deixa um aqui do lado do outro. E realmente o móvel planejado como é hoje, ele já existe há muito tempo, né? Só que não era para todo mundo. E o que vem acontecendo é que cada vez está tornando mais fácil Mais a pessoa acessível. adquirir, e isso está ficando mais democrático, Hoje em né? dia as pessoas nem consideram se você vai comprar um apartamento, vai ficar pronto agora, você não vai. Muita gente nem tem a opção Sim, de comprar mas móvel ainda é convencional. para quem tem um pouquinho mais de condição, não é Sim. para todo mundo, né? Mas vem cada vez saindo móveis planejados, né? Com linhas mais baratas, mais em contas, para atender esse público também que quer deixar sua casa bonitinha, né? Mas agora minha pergunta é, tá, vendeu, tô com sócio lá, foi crescendo, foi vendendo uma coisa da outra. Que ponto, como que foi assim, os virada de primeiros chave. funcionários, na verdade, né? Como é que foi esse processo para crescimento, contratar? né? Como é que foi a contratação dos primeiros funcionários? Quem era RH? É lógico que quando você vai contratar o primeiro funcionário, você pensa se vai ter custo. Aí você contrata a esposa. Que não aumenta o custo. Então foi isso, né? Aí contratamos a Inês, né? Formalizou, né? Formalizou. Na verdade. Formalizou. E aí piorou um pouquinho, eu contratei a esposa do sócio. Aí foram as vendedoras, né, da loja. Porque aí as demandas começaram a aumentar um pouquinho e tal, a gente foi passando conhecimento para elas começaram a atender e tal, né? Esses caras são guerreiros, né, velho? Eles começaram um negócio do zero e ainda trabalhando com as esposas. Eles tinham tudo a perder mesmo. Olha quem era o funcionário entregador. Nossa. Ele foi trazendo um irmão, depois ele trouxe o outro irmão, depois ele trouxe a irmã para ser Foi vendedora. tirando todo mundo da roça. O vô lá na plantação lá. E como é que foi pra você, mãe, esse processo da vinda do pai pra São Paulo? Você também caiu de paraquedas, aparentemente, nesse mundo dos móveis. Como é que foi pra você a adaptação na época? Morar em São Paulo. Como foi os primeiros anos? Eu caí de paraquedas também, né? Porque eu vim para uma cidade grande que eu não conhecia nada, não sabia nem ir na rua de trás. E foi ganhando experiência ali no dia a dia. Nunca tinha vendido nada na minha vida também, nem ovo. O pior é que não conhecia a cidade, tinha que levar o filho no médico no centro. Nossa. Aí também tive a ajuda das pessoas, né? Sou grata por isso, porque as pessoas me ajudaram, me acolheram, né? Então isso é muito importante. E ele que foi passando a experiência dele para mim e a gente foi se Mas virando. você já veio para trabalhar com ele na loja ou você veio e fez outra coisa antes? Na verdade, quando eu vim, eu trabalhava de costureira. Lá no E sítio. caiu de paraquedas. Até também. hoje tem uma máquina de costura guardada lá no fundinho da loja. A tia dele tinha oficina de costura e aí eu fui trabalhar com ela, né? Inicialmente. Depois que eu comecei no ramo de vendas. E foi assim. E aí chegaram os outros 2 filhos e foi ali junto comigo, né? Num cantinho lá no fundo da loja, lá eles faziam lição, lá eles tinham videogame, lá eles brincavam e eu ali no atendimento, né? Então fui conciliando trabalho com filho, com casa e assim foi. Né, hoje a gente já estava até comentando, né? Isso é uma
uma dica, né? Porque hoje tem muita gente que não empreende porque, como é que eu vou fazer com meus filhos? Onde eu vou deixar? Vou até aproveitar para saudades do Bartol, que eu vou falar agora. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica aí, ó. Olha a dica para quem quer empreender e tem 3 filhos nas costas para criar. Olha a inspiração aqui. Hoje não tem mais desculpa, gente. Hoje não tem mais desculpa. Eu acho que empreender se envolve muito risco, né? Eu acho que eles arriscaram tudo. Não tinha tudo, né? Sim. Podia dar certo, podia dar errado. Eu acho que só deu certo porque lutaram até hoje, né? Acho que é muito do que o pai falou, não olhar mais para trás, focar no presente, não tem mais volta, a gente tem que fazer dar certo, custe o que custar, e acho que isso é o segredo. Isso, né? É a resiliência que você falou. Eu acho que tem muito do perfil da pessoa também, porque assim, vocês falam de antigamente, eu fico imaginando vocês já trabalhando bastante, todos os dias ali, fazendo várias funções. E tem muita gente que fala, quero abrir uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar mais tranquilo. E esses dois aqui, o legal é que assim, vocês não fazem ideia, mas eles poderiam no final de semana estar em qualquer lugar do país, do mundo, mas todo sábado, de manhãzinha até o final da tarde, estão lá. Abre e fecha a loja. Na verdade, a gente sempre trabalhou de domingo a domingo, né? Então, assim, para ganhar os filhos, eu trabalhava o dia inteiro e já saía da loja para ir para o hospital, né? E quando eu voltava do hospital, se brincar, já parava na loja. Ela trabalhava até o último dia da gravidez. Porque as coisas não são fáceis, né? Nada é com facilidade. E na época era muito complicado, muito difícil. Então, você parar de olhar ou de investir na empresa, também você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, depois que você está dentro, não tem como, você é só empurrado para frente, mesmo que você não queira. Não, vamos comprar isso? Não, vamos investir na loja. Era bem assim que funcionava. Tudo de casa ficava para depois, né? Sim. Era sempre da loja, né? O dinheiro que entrava, vamos fazer tal coisa, vamos viajar? Não. Eu não conheço umas pessoas que não viajam igual a eles. Eles dão tudo para a empresa, nunca vi, né? Não, vamos não sei o que, não, a gente tem que abrir a loja no sábado, tal. Hoje vezes tem eu 100 não... funcionários e ainda fazem isso, é impressionante, quando né? a gente era criança e perguntava, vamos para Disney? E aí vinha sempre a galera, não, a gente tem medo de avião, a gente tem E tem mesmo. Não, mas eu acho legal isso porque basicamente foi a oportunidade com a vontade de crescer, a vontade de trabalhar, né? Não foi uma ideia genial que você teve, que foi um negócio que montou o modelo de né? negócio, que fez o Canva, que hoje fez, em dia né? todo mundo é assim, né? Quer criar um negócio, tem que ser uma ideia mirabolante, um negócio de outro mundo. Eu acho que um negócio hoje, para dar certo, é você fazer o básico bem feito, o seu propósito bem feito. Você não precisa fazer uma ideia mirabolante, né? Faz melhor do que a concorrência, que você já está sendo inovador, né? Exato. Como diz o Thales Gomes, né? A ideia vale 10 centavos a bacia. E o que vale mesmo é a capacidade, né, de execução. E acho que é isso que fez a diferença. Aqui é um exemplo claro de execução, né? De só execução, né? Porque não tinha tanto conhecimento, né? Foi adquirindo não ao teve mercado, ideia, né? não teve ideia, caiu de paraquedas e mesmo assim fez acontecer. A capacidade de execução fez construir um... Vamos voltar na trajetória da evolução da GD agora, na parte que a gente parou de quando vocês tiveram a virada de chave para começar realmente a fabricar móvel e não só mais revender. Eu acho que antes disso ainda, antes da fabricação, veio o móvel planejado de revenda. Como que foi esse... Sim, né? Verdade. Quando que vocês pensaram assim que era uma oportunidade entrar, parar de vender um móvelzinho pronto para vender um móvel planejado, né? Por tais dos investimentos que vocês falaram que tiveram que ainda fazer era revenda, né? Era um segmento completamente diferente, a gente não tinha conhecimento algum, né? Nem como montar um móvel planejado, para você ter ideia. Então, hoje a gente fala, puta, podia ter começado 10 anos antes, né? A gente demorou demais para entrar. Teve um certo medo ali de entrar, né? E também tinha fornecedor que não queria vender para nós, né? Então... Deixa os nomes quietos, deixa pra lá. Porque assim, você revendia uma marca, né? Só que aí eles fabricavam, integravam, você tinha que montar, entregar e montar, era a sua responsabilidade? Você tinha que fazer o projeto como é feito hoje, né? Então, computador na época, eram poucas empresas que tinham. Era caríssimo, né? Era caríssimo, não tinha profissional de projetos. Então, a gente recebeu uma oportunidade, um convite para colocar alguma coisa planejada na loja. E a gente separou lá dentro da loja lá uns metros quadrados lá, montamos lá um dormitório, uma cozinha e tal, né? E aí falei para a Rose, falei assim, agora é você. Conta um pouquinho, quem que é a Rose? É sua irmã, né? A Rose é minha irmã, né? Foi a terceira vendedora, né?
Depois da cunhada e da mulher, foi a irmã. Mas isso antes eu tinha trazido os irmãos para cuidar, para fazer a montagem, né? Sim, sim. É. Você até brinca, esses montadores estão com a gente até hoje, né? Que é o primo, o tio lá. E o Luiz, pelo que eu sei, ensinou eles a apertar o primeiro parafuso. Então, se eles fizerem cagada, você já sabe quem cobrar. Exatamente. Engraçado, foi o primeiro carro de entrega. Eu estava sentado na loja, né? Na escrivaninha, apontou uma Kombi lá de frente ao farol, vende. Eu saí correndo e falei, para aqui. Comprei aquela Kombi sem saber se o motor era bom, se não era, eu precisava de uma Kombi. Não tinha como achar as coisas assim tão fácil na época, né? Ô, saudade daquela Kombi. Não tinha internet, né? Era complicado. Nos ajudou muito, né? Então, foi assim o primeiro carro, né? Pra poder fazer essa questão de entrega e tal. O planejado é assim, aí nós começamos, aí a Rose foi fazer um curso, né, de noção de projeto, pegou muito bem, né, essa questão ela assimilou bastante, e aí quem fazia as medidas? Eu. Era a dupla dinâmica, né? Então eu fazia a medida e ela fazia o projeto, e era só ela de vendedora. E aí a gente foi sentindo que era um produto que tinha mercado, que a gente tinha condições de evoluir nessa parte. E aí, com o planejado, vem o tal dos banheiros, né? Que aí vai chegar onde você me perguntou sobre a fabricação. O cliente fala, você faz banheiro? Eu falo, não. Sempre não, não, não. Aí chega um momento... Para explicar um pouquinho até para um consumidor sobre planejado e convencional, modulado, nessa época eles trabalhavam com uma linha de planejados, né, mas eles eram módulos fixos que tinham várias medidas que vocês tinham que encaixar dentro de um projeto, né? Os modulados. Então, quando você precisava de uma medida mais específica, você tinha que comprar o armário maior e ajustar ele à medida correta, né? Cortar na serra, dar acabamento de borda, igual uma marcenaria faz, né? Exatamente. Então, nessa situação, nos banheiros, como eram ambientes pequenos, né? Acabava que você tinha uma certa dificuldade com os módulos. E você acabou de falar que não vendia banheiro. E vinha os banheiros chanfrados, vinha os banheiros arredondados, como é que você ia fazer Encanamento por trás, né? Exato. Essas coisas. Era algo totalmente diferente para Era nós. algo pequeno que não tinha tanto valor agregado e que ainda dava muito problema. E que as pessoas Exatamente. talvez começaram a procurar e aí você enxergou essa necessidade, né? Exatamente, aí a gente foi evoluindo para essa parte. Aí eu tinha um fornecedor do passado que me fez passar muita raiva. Chamei ele para ser parceiro. E através disso, né, desse parceiro, a gente começou a ali fazer. Aí mudamos já a versão da venda. Você faz banheiro? Faço. Você faz reforma? Faço. Faço até dinheiro, se quiser. E como é que foi isso? Vocês definiram abrir uma marcenaria para fazer banheiro, é isso? Na verdade, a gente pegou as máquinas que ele tinha lá e... Você se juntou, né, com o parceiro. Foi o Roberto, né? A gente pode falar aqui, não tem problema. Juntou um amigão nosso até hoje, né? Foi o sócio na nossa fábrica. A gente deve bastante a ele, inclusive. Ensinou bastante. A ter o que a gente tem hoje em fábrica, a gente aprendeu muito com ele. Hoje ele tem a própria dele, ele tem a loja dele. Eu acho que também tem muito da gente ter se ajudado. Eu acho que na vida a gente só cresce com a ajuda dos outros. A gente não cresce sozinho, né? Essa daí foi mais uma oportunidade, né? Foi mais uma oportunidade que passou na frente. Exato. E onde era? Assim, pegamos as máquinas dele e fizemos onde essa loja? Tiveram que arrumar algum outro lugar? Eu já tinha esse espaço, que era um prédio anexo à loja, e a gente usou o espaço dos fundos para começar essa marcenaria. Então foi no fundo da loja? Entendi. Exatamente. Nisso você ainda tinha um sócio? Acho que nessa época já não tinha mais o cunhado, né? Não tinha. Ele já tinha, graças a Deus, ele também já tinha essa vontade de voltar para a terra dele, porque acho que essa vontade ele já sentia desde o primeiro dia que chegou aqui. Do metrô foi para convencer ele a ser meu sócio. Pelo que eu entendi, ele não queria, aí estava indo embora e ele convenceu ele no metrô. Acho que foi isso, mais ou menos, né? Tava o horário dele pegar o ônibus, o metrô, e não tinham decidido nada, aí ele foi levar ele na rodoviária, porque ele não sabia ir embora, né? E aí dentro do metrô eles fecharam a sociedade. Exato, foi isso mesmo. Então nessa época que você fez a parceria com esse outro sócio, né, da marcenaria, ele já tinha ido para o Paraná, lá ele abriu a loja dele e tudo, né? Foi quando eu comecei a seguir sozinho, né? Que foi quando a gente saiu da nossa loja que era alugada e fomos para o nosso prédio próprio. Que legal, essa parte é legal também, né?
Aí ele também comprou um terreno lá. Você decidiu comprar mesmo o terreno da loja, né? Construiu o prédio dele, ele montou a loja dele e foi realizar o sonho dele na terra que ele era feliz, entendeu? Porque ele gostava de pescar, aqui não tinha rio perto, então... E nisso, então, a gente passou da geração... Nessa mudança também que saiu a sociedade dele, que veio a mudança do nome, né, para Geração Design. Né? Porque... É até engraçado essa história, né? Porque hoje onde a gente construiu o primeiro prédio da nossa loja, né? Eu estava lá na frente dos móveis na rua, aí chegou um corretor e pregou uma placa de vende-se no terreno do lado. O cara entrou no carro, eu arranquei a placa, né? falei, aqui do lado. E aí fui atrás de um corretor conhecido meu e ele foi atrás do proprietário, né? Em 2 dias o negócio estava fechado. Para variar, dia Oportunidade, 13. mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Para variar o quê? Na data do dia 13. No dia 13. A gente tem que fazer uma comemoração. Foi no dia 13 mesmo. No dia 13 a gente tem que ficar atento que pode as oportunidades. Por incrível que pareça, algumas coisas importantes aconteceram nesse dia sem premeditar. Que legal. Então foi isso, né? Aí você resolveu construir o prédio da loja, né? Ao lado da loja que já era no prédio alugado que você tinha assumido. Isso. E nisso ele também estava construindo no Paraná. Exatamente. Né? Aí foi quando deu a virada de vez da chave, né? De mudar a linha. Porque a gente fez um prédio mais eletizado e tal, então não tinha como você vender o móvel, aqueles móveis convencional dentro de um imóvel que não era compatível ali, não estava alinhado. Então, aí a gente... Nesse momento você resolveu investir mais no planejado em si do que no móvel pronto, né? Exatamente. Porque o público que começou a entrar nessa loja era diferente do público que, mesmo sendo os mesmos clientes que a gente tem eles até hoje, que vai na nossa loja e compra, mas a gente percebeu que houve uma evolução de público só em mudar a cara da loja, por exemplo, né? Uhum. E aí foi quando deu, aí que não teve jeito, aí teve que mudar mesmo e encarar a marcenaria, o planejado então isso é importante, e focar nisso. Porque teve a percepção de sair do que era mais padronizado, porque era mais personalizado, né? E também teve uma mudança no atendimento, porque foi mudando o perfil da loja, né? Isso já era o branding da Geração Design naquela época. É verdade. E aí tinha que comprar os computadores, né? Pessoas para fazer. Aí começou, de fato, começar a contratar pessoas de fora. Exato, Fora da família, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí foi a grande virada, né? Hoje a gente fala, a Geração Design ela é uma empresa familiar, ela está com quase mais de 100 funcionários, né? Só que tem muita gente da família lá dentro que trabalha, na qual até a mulher e o marido trabalham, até filhos, né? Que assumiram com a gente desde o início lá, né? E vem trabalhando com a gente e foram crescendo junto com a gente, né? A gente até brinca lá na loja que às vezes o pessoal a gente pensa, mas tipo, tem, às vezes, briguinhas de casal lá e a gente nem sabe, né? Às vezes o marido e a mulher não estão nem se olhando, a gente... o que deve ter de briguinha lá dentro... Normal, né? Como se tudo tivesse normal. Mas... Voltando, então, para a parte lá que ele falou de abrir a marcenaria, nisso a gente voltou no contexto da loja, né? Da mudança da loja, de tudo. Então, você já estava estabelecido lá com a loja de planejados, com o Aluno Ponto Novo, né? Sim. E nisso foi aparecendo... Vocês já estavam vendendo mais planejados e nisso... Vocês viram muita dificuldade no banheiro, né? Como uma peça pequena e delicada. E vocês falaram, por que não abrir uma marcenaria para fazer sob medida a peça já no banheiro? Exatamente. Então, vocês faziam como? Vocês compravam os outros ambientes do fornecedor e fabricavam um banheiro. Mas é legal aí o olhar empreendedor, né? Que ele pegou o ambiente que mais dava problema e falou assim, vamos fazer esse. Não, tipo, tudo vai dar errado, né? Você vê como a solução está no problema, né? É o que eu costumo dizer. Se você fala não num banheiro, talvez você não faz nem a venda do outro item. Quando você fala que você faz o banheiro, você vai lá para vender o banheiro e vende o resto. Então, a venda de um banheiro ela é a oportunidade de você entrar na casa do cliente, é a oportunidade que você tem de sentir o que o seu cliente precisa também. A nível de futuro. Hoje é o banheiro, mas amanhã é a cozinha. Quantas vezes eu não fui no cliente pegar a medida de um banheirinho de 60 centímetros
e esse cliente fazer o resto da casa. Então, isso é uma grande oportunidade. Faz a dica do Bartô aí, Matheus. Mais uma dica aqui, pessoal. Aqui, ó. Você quer comprar um banheiro? Vai lá na Geração Design, que você vai sair com a casa completa. Vai nem sentir. Tá aprendendo bem o Bartô, você vai perder o emprego. Mas é engraçado porque era o que fazia as medidas de todos os planejados, né? Eu fui fazer uma medida de uma cliente que queria fazer uma cozinha, aí eu cheguei na casa dela, a cozinha era um triângulo. Aí eu comecei a medir. E agora? Eu tô tentando imaginar aqui como é uma cozinha em formato de Pois é, ela triângulo falou que queria aqui. fazer uma cozinha planejada aqui. Aí eu falei, tá bom, vou pegar a medida, né? Aí eu tô fazendo a medida, ela falou assim, você já é o 10º que vem aqui. Aí eu pensei comigo, vai vir o 11º. Mas enfim, no final a gente fez a cozinha dela, ficou satisfeita, deu tudo certo. Deu trabalho, mas fez. Né? Então, a gente nunca deixou... Algumas coisas é desafio. Você fala, não vou pegar isso. Aí depois você pensa melhor e fala, não, vou pegar. Então, os desafios que faz você evoluir. E aprender, né? E aprender. Então, hoje, se alguém me chamar para fazer um triângulo na cozinha, eu vou lá fazer. Né? Entendeu? E nem precisa Você que de tem um muito. triângulo em casa aí, ó, pode Mais chamar. uma dica do Minha Casa aqui pra você. Se você tem uma cozinha que você olha e fala, como é que o pedreiro fez isso? Né? A gente tem a Pode solução chamar. para você. Pode chamar que a gente consegue fazer a sua cozinha. Exatamente. Né? E voltando então lá na parte da marcenaria, abriu atrás da loja ali, né? Exato. A princípio fazia tudo de forma manual, como é que era? Vocês tinham Era um poucas trabalho máquinas? totalmente manual, não tinha nada eletrônico. Nada eletrônico. Nada eletrônico. O máximo era uma serra ali e os marceneiros com vontade de trabalhar. Exatamente. Nem todos, Não né? sei, né? Se tinha tanta vontade assim. Mas precisavam, né? Então começou a fazer banheiros e tal. Como que foi a evolução disso, né? Até... Começar a vender todos os ambientes realmente da casa. Então, aí são situações variadas. Tinha o cliente que ele queria fazer a reforma do móvel dele. Então, ele vinha lá, a gente nunca disse não, vamos lá ver. E a gente acabou recuperando coisas que o cliente ia jogando fora e demos um talento lá e ficou com aspecto de novo. Então, isso daí dá valor agregado, né? Uhum. Então, esse cliente já vai falando para outro, isso, aquilo, e vai ocorrendo as indicações, né? Então, isso daí Então, na verdade, ajuda a você crescer começou venda. a reformar alguns outros ambientes que a pessoa não estava satisfeita. Não realmente fazer ele inteiro, mas Exato. dar uma tapeada. Troca de portas. E quando que você percebeu que dava pra você fabricar tudo? Que tipo, você falou, puta, dá pra fazer um quarto, dá pra fazer uma cozinha. Como Acho é que quando foi? a pessoa começou já a pedir para ele dar Foi- uma tapeada na cozinha, ele já começou a dar... Foi assim, eu defini, não, vou fazer armário ou foi assim, puta, apareceu alguém, agora eu vou ter que fazer, lascou? Não, lógico que a demanda não era tão alta ainda, a gente fazia... porque a demanda que a gente tinha não dava para a gente produzir, porque era um negócio pequenininho e tal, e a gente tinha os parceiros ainda. Então, essa questão de fabricar mesmo, por exemplo, aparecia um projeto mais complicado, onde a gente sentia dificuldade no móvel já pronto, fala, não, vamos encaminhar isso aqui para a nossa fabricação, vamos evitar dor de cabeça. Então, às vezes, a gente fazia o preço da nossa fabricação ao preço de um fornecedor que produz em linha, só para atender aquele cliente. E, no final, a gente não, né, o cliente ficar satisfeito e a gente sair de uma situação que poderia ser adversa. Entendi. Então você foi mais sempre focando no cliente. Quem ditou as regras da geração design até hoje foi o cliente, pelo que eu estou entendendo. E eu acho que Foi vai ser para escutando, sempre. E vai ser para sempre e deveria ser assim todo o negócio, né? E nisso, falando um pouquinho de mim, eu tô lá dentro da empresa desde os 2 anos de idade, né? Desde quando começou. Então, eu sei um pouco da história, mas nessa época aí que ele tá falando disso, eu acho que eu tinha 10 ou 12 anos de idade, né? Tá sendo muito legal pra mim aqui. Acho que pro Júlio e pra Carol assistir depois esse podcast e ouvir também um pouco E uma da inspiração história, vai ser para muito outros legal. empreendedores, né? Que a gente já tem dicas aqui, né? De não olhe para trás, olhe para frente e faça o que você possa fazer de melhor e encare as oportunidades que aparecem. Se o seu cliente precisa, é porque tem mercado. Se você hoje algumas pessoas tratam a venda com muito tabu, né? Tipo, de que você faz uma venda. O que é a venda? Eu estou tomando dinheiro do outro. E não é isso. Na verdade, o cara está te fazendo uma troca de uma coisa que ele precisa, que vai ficar legal para ele, e ele te paga em dinheiro. Basicamente, uma venda é isso. E tem esse tabu, né? As pessoas acham que vendedor e venda é ruim, e não é. Na verdade, as pessoas estão ali para ajudar a tomar a melhor decisão. E vendo a história de vocês, vocês sempre buscaram isso para o cliente, né? De ter a melhor decisão.
Até o Rodrigo falou, como é que vocês mantiveram a empresa de forma orgânica por tantos anos, né? Sem marketing, não publicava na televisão. Para quem não sabe, né? É bom falar também, a empresa tem aí seus quase 30 anos, mas essa evolução, essa transformação digital que a gente está passando, ela é recente, ela é do ano passado para cá. A GV do ano passado para cá é outra empresa. Então, é legal falar disso também. Como que era lá atrás isso, esse crescimento orgânico? Não né, que o tinha Rodrigo falou? esse Não negócio tinha da internet, né? A única opção que eles tinham é o cliente satisfeito falando para outro cliente. Teve uma situação que, naquela época, a lei permitia você ter um carro de som na rua. Como que era o marketing, né? O marketing. Vamos ver aqui o marketing raiz, né, diretor de marketing? Então, a gente contratou um carro de som na época, mandou fazer uma panfletagem, né, com o logo da loja, algumas promoções de uns precinhos ali e tal. E aí fizemos uma receita de bolo atrás desse panfleto. Essa história eu não sabia. E pior que a receita não era de internet, era de cadernos antigos, né? De vó, de mãe? Não Receita lembro agora caseira exatamente. ainda. Eu só sei que a gente fez esse trabalho de rua, distribuição de panfleto, e aí um dia apareceu lá um cliente com um bolo na mão. Aí você percebeu que deu certo. Percebeu que deu certo. Né? Então as pessoas começavam a procurar a loja, eu guardava o panfleto por causa da receita. Então, as ações de marketing que você tinha era panfletinho. Colocar o móvel na frente da loja. E pôr o móvel na frente da loja e o boca a boca, que até hoje, é a melhor marketing que existe. Exato. Então, isso daí a gente cultivou essa árvore, né, que foi plantada lá atrás com muito cuidado, sempre focando na honestidade, que isso é o principal. Atendimento, às vezes, é tudo, mas a honestidade do lado lojista também tem que ser... Que o nosso mercado é complicado, né? A gente Exatamente. vê muitas lojas que dão um golpe, né, no mercado, deixa o cliente sem receber, o cliente gasta lá 30, 40, 50 mil reais e a empresa simplesmente some, né, do mapa e não dá satisfação e a pessoa fica com prejuízo. Quantos e quantos casos a gente já não pegou lá na empresa de gente que chega chorando com os projetos na mão que não recebeu, né? Então, é uma dica importante para o pessoal de casa. Olha a dica, hein, pessoal? Olha a dica. Antes de você procurar comprar o móvel em si, pesquise um pouco sobre a empresa, sua trajetória, de onde ela vem. Hoje dá para fazer isso? Hoje é fácil, descobre quem é os donos, qual é a história dele, por quê? O mercado em si de serviços no país é muito ruim ainda. Então, se você não procurar uma empresa que seja, no mínimo, honesta, né, e é muito difícil você descobrir isso, né, o marketing ele engana, né? É complicado você deixar o seu dinheiro da sua casa que você guardou ali suado, né? Você trabalhou anos para conseguir e uma pessoa some com simplesmente o dinheiro do outro, né? Então, isso é uma situação que é triste, né? Que eu acho que é o mínimo. Você se propôs a vender móvel, recebe o dinheiro e faz, né? Se você não consegue fazer porque você teve um aperto, conversa com o cliente, pede ajuda dele para terminar aquilo. Ó, eu não estou com problema de caixa, me ajuda a comprar o material que eu vou fornecer a minha mão de obra e vou dar. Isso é uma dica até para os pequenos marceneiros, né? Que também pegam às vezes a entrada e deixa o cliente na mão ou monta e deixa tudo faltando, não dá assistência. Isso é engraçado que você está falando, porque tipo as pessoas elas tem muito disso, acho que ainda hoje, das pessoas comprarem os móveis e ficar preocupado se a pessoa vai entregar ou não. Isso é comum no mercado no nosso de serviço, né? Então, o cliente normalmente, você percebe que em qualquer outro mercado você paga ali no antecipado, faz algumas coisas, mas no ramo de serviços é sempre aquilo lá, eu te dou metade agora, metade na entrega, né? Porque ainda tem essa desconfiança de que a empresa que vai te dar vai te tapear, né? Porque também já aconteceu muito isso com muita gente por causa de profissionais que não, né? Então, uma dica muito importante é pesquise. Não vá só pela boa imagem. Dê uma pesquisada, verifica a CNPJ, vê na internet, olha as reclamações. Não é hoje porque tá apareceu aí, né? ali no patrocinado do Instagram que é uma ótima empresa. Então, procura ir atrás, né? Procure ir atrás, tá? É isso aí. Eu acho legal também, eu queria até falar desse ponto, porque assim, quando eu entrei na geração design, eu percebi que a loja ela tinha uma demanda que ela vinha todos os meses. Independente se a empresa tinha uma ação de marketing ou não, sempre tinham clientes procurando a loja, indicações chegando, e eu ficava me martelando na cabeça, mas o que será que fizeram aqui para conseguir que porque sem investimento... você veio de um mercado que... né, eu vim de um mercado totalmente digital, né? Eu já nasci em uma época totalmente diferente, eu já comecei trabalhando em empresas que nem tinham ponto físico.
Então, assim, para vender, você tinha que fazer um investimento de marketing, tinha que estar ali toda hora usando das estratégias mais extraordinárias que você imagina para o cliente vir todo mês. E lá na GD não é assim que funciona. Como eu fiquei muito tempo na rua, atendendo o cliente nas medições, então boa parte dos clientes da loja tem o meu telefone pessoal. Até hoje tá difícil tirar Gente, isso. Né? até hoje ele vai tirar a medida na casa do cliente. Agora, se vaga essa imagem, se ele for lá, você já vai ter, ele vai ter que, eu acho que a gente vai ter que meio que bloquear ele, senão o cliente vai ficar pedindo desconto, né? Vai. Vão olhar esse vídeo aqui e vão saber que ele é o dono. Porque quando eu dou o meu telefone para o cliente, eu falo, esse serve para elogiar, reclamar e indicar. E eu acho que é o que fez a diferença, né? Ter essa disponibilidade, né? Porque às vezes alguns donos se escondem, né, do problema. Empresa, negócio, ele tem problemas, eles têm clientes que reclamam. Eu acho que a gente... Toda empresa tem problemas, né? Todas. Essa é a verdade. Eu acho que a empresa boa não é a empresa que não tem problemas, porque essas não existem, né? Não existe. É a empresa que tem os problemas, mas procura ajudar e resolver da melhor forma para o cliente. Eu acho que isso eu enxergo desde criança lá dentro e é o que me motiva a ter continuado no negócio. Porque se ele não fosse uma pessoa assim honesta, eu visto que ele queria realmente fazer essa empresa continuar e ser perene, eu já teria ido para outra área desde mais novo. Eu acho que você também, né? Eu acho que isso está muito nos nossos valores, como a gente foi criado em casa. A gente, como você falou, a gente nasceu praticamente dentro da empresa. A gente viveu toda essa fase. Eu tenho 30 e falo que eu tenho 28 de experiência, né, no ramo. Tenho 30 anos e tenho 28 de experiência no ramo. Porque... Então, é bem isso. Acho que os valores, eles na empresa e em casa se confundiram, né, bastante, e hoje a gente acho que enxerga isso também como sim, futuro. sim. Acho que isso é um dos principais valores que a gente aprendeu a atender bem o cliente. Sim. E aprendeu a gente a dar valor, nisso, né? Eu lembro que os primeiros dinheiro que eu ganhei na vida ali, foi uns R$5 ali, eu ganhava para montar uma cômoda, alguma coisa assim, para dar. Ele sempre me ensinou a ter essa mentalidade. Você quer fazer, você quer ganhar? Trabalha que você ganha. Né? Então isso foi moldando o nosso perfil, até a gente hoje ter essa capacidade de tão novo conseguir assumir ali e cuidar das diretrizes, hoje aplicar gestão, né? Que veio, ele foi aproveitando as oportunidades e hoje a gente vai colocando. E a gente tenta não ser aquele perfil que toda empresa, né? Que o pai que é vô rico, pai nobre, filho pobre, né? Neto pobre, né? Algo que acho que um imperador eu acho que a gente falava, quer quebrar né? isso, né? Acho que um imperador que falava que o vô constrói, o pai usufrui e o neto destrói. A mesma coisa, né? Que é o vô rico, o filho nobre e o neto pobre, né? Então, acho que a gente, por ter ensinado esses valores desde pequeno, a gente aprendeu isso e dá valor ao mesmo, tanto quanto eles dão por eles ter vindo do nada, né? Eu acho que eles era tudo que eles tinham e até hoje é tudo que eles têm, né? E a gente já nasceu numa época um pouquinho diferente. Isso é legal de falar também. Que a gente, desde criança, trabalha, né? Eu já passei por todos os setores na empresa. Eu já fui desde entregador... Hoje em dia tem trainee, né? Que você fica 1 ano na empresa, passa 2 meses cada cargo. Eu fui o primeiro trainee com 10 anos de idade. O trainee é o nome gourmet pro filho do dono. Job rotation de 15 anos. Sim, eu já passei pela montagem, eu já atendi em loja, já fui projetista, já fui gerente de vendas, já fui trabalhar na logística, já fui cuidar de fábrica. Né? Então, fui me preparando para hoje ser um gestor geral. Né? E eu acho que é o que falta em muitos gestores hoje é conhecer de fato o que a sua empresa faz e como ela faz, para que você direcione as pessoas da melhor forma, você inspire de que é possível acontecer. É difícil você conduzir um negócio na qual você só sabe números. Né? Você não sabe de fato o que dói no funcionário, o que não dói, o que é fácil de fazer, o que é difícil, e você tomar as melhores direções. Até porque chega um momento que o atendimento saiu da sua mão, né? E tá em outras pessoas, manter essa cultura do bom atendimento com outras pessoas deve ter sido difícil, né? Eu acho que por manter na família, e as pessoas vieram do nada também, né, elas também agarraram isso com força, como a única oportunidade da vida delas, né, e foram para cima da mesma forma. Tanto que a gente enxerga na Rose, no pessoal lá, esses valores até hoje. Né? Isso é muito gratificante de ver. A gente não sabe todos os fatos das histórias, a gente fala, vocês que estão em casa lá, né? Vocês falam disso? Não. Né? Em casa a gente fala de o que está acontecendo hoje. A gente não fala do que está acontecendo no passado. E dos pepinos que precisam ser resolvidos. Né? Depois dessa trajetória de montar a pequena fábrica, teve a evolução, né? A gente foi para um outro terreno, depois até chegar o ano passado na fábrica que a gente está hoje, né? Com mais ou menos uns 2.000 metros de tamanho, né?
E a modernidade, né? De software, de equipamentos eletrônicos, né? Então, isso que é importante, não foi uma empresa alavancada, que já saiu gastando para fazer tudo uma vez. A gente foi dando um passinho de cada vez, né? Conquistando o cliente por cliente até chegar hoje, né? Então, isso é uma história legal, porque as pessoas também hoje são um pouco impacientes, né? Elas querem um sucesso da noite para o dia. O sucesso deles demoraram 28 anos, gente. 28 anos, né? Hoje, o que a gente pode dizer ali é que sucesso é diferente para cada um, né? Para mim, a gente tem sucesso já faz bom tempo, né? Mas é diferente. Mas levou muito tempo para dar certo, né? Para ter uma vida estruturada, ter uma vida de mais tranquilidade. É o que o Rodrigo falou. Hoje eles só não viajam porque não querem. Hoje é porque eles não gostam, né? Porque aprenderam a gostar de trabalhar. Mas também não teria chego onde chegou se não fosse desse perfil, né? Então isso já é uma lição também que a gente percebe. Pensamento de longo prazo. Não vicie em trabalho. Dica para o pessoal de casa, não vicie em trabalho. É difícil largar esse vício. Mas uma dica pro pessoal de casa, para mim, eu comecei cedo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi começar cedo. Eu abri mão de várias coisas de adolescência, tal. Não que eu não fiz, mas eu fiz, mas bem menos do que muitos amigos. Mas hoje eu agradeço por ter 30 anos e com a experiência que eu tenho, né? Eu não teria essa experiência se eu não tivesse feito dessa forma. E uma dica também para as pessoas que estão vivendo esse começo, né? Tem ali o começo do negócio com a esposa, com a família, cunhado, enfim, com o filho para cuidar e usar isso como inspiração também para a mentalidade que você vai usar na sua própria empresa, seja ela de imóveis ou qualquer ramo, você começar a inserir essa mentalidade, ter vontade de fazer nos filhos, enfim, criar esse ambiente também para enxergar que você também pode chegar lá, né? E que pode dar certo, né? Pode dar certo. Que pode Basta dar certo. Vontade. Né? Basta vontade. Para você ser vendedor, isso tem que ter esse feeling. Não adianta você falar, eu quero ser vendedor, se você não tem o feeling de ser vendedor. Então, isso daí ajuda muito, né? Porque hoje você entra em algum lugar para comprar uma coisa, você sente se aquela pessoa é vendedor, se aquela pessoa não é vendedor. O cliente leigo sente isso. Eu acho que esse feeling quer dizer que é a vontade de ajudar, né? Sim. O vendedor ele tem que ter a vontade de ajudar. Exatamente. Né? As técnicas ajudam, as coisas ajudam, mas se a pessoa não tem a vontade de querer ajudar a outra a encontrar o melhor produto, é isso que eu acho que a gente pode chamar desse feeling de vendedor, né? Tem que entender exatamente o que o cliente precisa e você direcionar para o melhor caminho. Deixar ele à vontade para ele escolher, né? Isso. A gente nunca fizemos pressão para o cliente fechar o cara móvel. que quer empurrar produto hoje em dia, ele não tem mais espaço. Exatamente. Então o cliente tem que ter a liberdade de entender que aquele produto é bom para ele entender que aquela loja merece a confiança dele ou não, entendeu? Então é o cliente que decide hoje, não é mais a empresa que decide que ele vai fechar ou não. Sim. Eu acho que sempre deveria ter sido assim, né? Eu vou puxar um pouco o rumo da conversa aqui. Eu vou fazer uma pergunta de curiosidade aqui, que eu acho que o Rodrigo falou que ele está curiosíssimo para saber. Como é que é a casa de um dono de loja de móveis planejados? É tudo planejadinho mesmo. Eis a questão. Não, a nossa casa hoje, graças a Deus, depois de 30 anos, a gente conseguiu ter um lugar bacana para morar. Depois deixamos essa opção por último, né? De morar numa casa mais confortável, mas isso daí sempre foi muito difícil para nós, porque a gente precisava investir na empresa. Você comprou o primeiro terreno da loja, depois o seu? Da casa? Tem uma outra história para contar isso aí, porque o Vinícius era o primeiro filho, ele andou com 7 meses porque ele não tinha onde cair dentro de casa, né? A geladeira, o armário, a cozinha, a cadeira. Então, para apoiar. A gente sempre morou muito mal, na verdade, mas com honestidade debaixo desse teto, né? Então sempre foi muito difícil a vida, não dava para gastar mais do que podia, entendeu? Carro não tinha, andava com a perua da empresa. Por falar nisso, né, o meu segundo filho foi para a maternidade numa Kombi, quase nasceu na Kombi. Segundo filho Aquela Kombi. Esse daqui, ó, que tá do seu lado. Por isso que eu nasci assim, velho. Em plena Avenida Paulista, numa depressão, quase que o moleque nasceu ali. Com o guia no Pra colo. fora na lombada, assim, ó. Não, e não tinha GPS, não, era no guia. Você tinha que virar o guia de ponta cabeça para achar o hospital. Meu Deus do céu. Cara, loucura. Loucura. Loucura.
Isso é uma história muito inspiradora, né, pessoal? Que faz a gente ter mais vontade ainda de levar isso para frente, né? Depois, acho que com a gente trabalhando lá, que a gente conseguiu começar a colocar mais sistema, Sim, gestão de pessoas, maquinários. Né? Os filhos vêm sempre para botar defeito, né? na trajetória. Mas eu acho que a gente sempre procurou juntos evoluir, né? A gente tem discussões, óbvio, como toda família, mas eu acho que toda briga que a gente tem é porque a gente quer o melhor para a empresa. E eu acho que de tudo isso que a gente já fez, tudo a gente... eu não voltaria atrás em nenhuma decisão do que a gente tomou até hoje. Né? Eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento. Acho que eu não olho para trás. Eu acho que a gente tem essa visão de não olhar para trás igual a dele. Né? Acho que ele passou isso para a gente. A gente olha para frente. O que é da hoje para frente? Né? Então, isso é muito legal e a gente vai levar com a gente esse ensinamento para os nossos filhos. Eu já tenho, né? Então, a gente vai levar isso adiante, com certeza. A gente já contou um pouco da história deles agora, né? A gente podia pôr um pouquinho de umas enrascadas, né? Perguntar algumas histórias de cliente, alguma coisa assim, né? O que vocês acham? Eu acho que é válido, Tem algum cliente que vocês já atenderam aí que... Conta umas histórias aí de clientes cômicos, engraçados que você já cliente, né? Até a semana, o mês passado, né? Foi na nossa loja a cliente que eu fiz a primeira venda para ela. Sério? Ah, brincadeira. A gente devia tirar uma foto. Ela não sabe disso, mas no dia que ela foi lá na loja, eu contei para ela. Ela comprou uma cama de ferro na época, foi a primeira venda que eu fiz para ela. Não era nem madeira. Dona Luzia, que tinha uma Kombi e vendia caldo de cana também. A semana passada ela comprou lá. Ela foi lá comprar de novo? Lá, então, para você ver que a gente tem clientes fidelizados há 28 anos. E ela tem meu WhatsApp, ela passa mensagem para mim. Aí você vê que não tem estratégia que outra empresa faça que vai tirar a confiança que essa mulher tem. Pode ter empresa que faça marketing, que faça rede social, mas a mulher ela foi 30 anos atrás e foi de novo. Esse daí é o trabalho que é difícil de você criar e é difícil de outra empresa tirar também. Você que está lá no marketing da empresa hoje, você vê lá comentários, relatos de clientes, né? Esses dias eu vi, somos clientes há 20 anos e tal. Essas coisas acontece com muita frequência, né? Sim, não que outras empresas não tenham isso, mas a gente fala pela nossa, né? Sim. Nós temos clientes que já vendeu para os pais e para os filhos. Sim. A gente é uma empresa familiar que vende para a família, né? E o que é mais legal nisso tudo na empresa é que a gente vai construindo de pai para filho. A gente vê, tem vários casos, né, de histórias ali, né, de pai que comprou, agora o filho está comprando, né? E passando para isso, né, falando um pouquinho nesse tempo para trás, hoje, Luiz de hoje, você vendo tudo que já fez, o que você falaria para o Luiz lá de 25 anos de idade que estaria abrindo o negócio dele? O que você podia dar de conselho para essa pessoa? Essa é boa, hein? Essa aí você pensa essa bem boa, que essa é para anotar agora. Você pensa bem que essa daí eu vou falar pros netos, hein? Eu falaria, deixa de ser louco, não vai vendo isso aí não. Não, só voltando ao assunto aí das coisas engraçadas do cliente, né? Recentemente o cliente foi na loja, né? Um rapaz já e tal. E ele falou, você lembra de mim? Eu falei, lembrar de você? Não sei se eu lembro. Fala mais um pouco, né? Ele falou assim, minha mãe mandou eu vir aqui. Ele falou, quem que é sua mãe? Fulana de tal. Eu falei, cara, você veio aqui mamando, você quer que eu lembre de você? Então foi um fato interessante, né? Esse episódio. Então fica difícil, né? Então muita gente me chama pelo nome. Essa semana eu estava esperando uma cliente abrir a portão para mim, passou um cara e me chamou pelo nome. Eu nem sei quem é. A gente tem engraçado, né? Que todo cliente que manda uma mensagem lá, às vezes, no nosso Instagram, tal, que responde a pergunta, fala, não sei o quê, mas agradece o Luiz. O Luiz nem participou de nada, mas agradece o Luiz. Eu falo, bicho, não faz nem ideia, velho. Nem sabe quem comprou. Bom, o que eu falaria para uma pessoa que vai começar no meu ramo, se tivesse 20 anos, eu acho que assim, para você começar alguma coisa, eu disse que caí de paraquedas, mas eu aprendi, né? Hoje a gente tem um método de querer ensinar as pessoas na nossa empresa, a gente ajuda. Na minha época, as pessoas não procuravam ajudar. Ele te queimava porque era a vez dele de atender, né? Entrava a competição interna. Havia uma competição interna muito grande, né? Havia a competição. Então, se o cliente passasse na rua e falasse boa tarde para você, já queimava a tua vez. Então, era um outro esquema de venda. Hoje não, hoje é um esquema que você procura ajudar, ensinar.
pelo menos a gente como dono, não sei se outro colega de profissão vai fazer a mesma coisa. Mas na minha época eu aprendi observando pessoas, né? Como que eu fazia minhas vendas lá? Eu ficava ouvindo o vendedor lá do lado, esse móvel é da marca tal, o preço é tal. Eu pegava a etiqueta, botava o nome do móvel lá, o preço e colava no lugar que só eu sabia. Então, eu não precisava ficar perguntando para ninguém. Né? Então, eu tive essa visão de observar, né? Porque nem todo mundo é perfeito em vendas. Você vai observando uma conversa aqui, outra ali, você vai separar o que cada um tem de melhor e monta seu script de venda. Então, foi assim que eu fiz. Então, não precisa exatamente ter muito dinheiro, um pouco de conhecimento no que vai fazer. Né? Lógico que o investimento ele é importante, pelo menos para você se manter ali no começo, mas aí depois é só trabalho, né? Uma ajuda muito forte que eu tive no início também, um fornecedor que eu conheci na época que eu era vendedor, quando eu montei minha loja, ele me ajudou muito, né? Ele foi lá na minha loja com a história que ele tinha recebido uma proposta de um outro lugar, que queria fazer uma parceria, né? Tal, não sei o quê. O que eu achava? Eu falei para ele, eu não sei, mas comigo acho que você deve fazer. Né? Aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim, então vou mandar um showroom para você. Né? Foi bem assim. Ele falou, vou mandar uma peça assim, outra assado, tal. E mandou. Aí, no dia que chegou lá o caminhão com essas peças, veio tudo em duplicidade. Eu falei, mas você falou que ia mandar para mim só uma peça, eu não tenho condições de pagar as outras. Ele falou, não, essa daí é para você fazer a pronta entrega. Né? Só para deixar uma exibição... Exatamente. Cara. Então, aí a gente começou. Se eu vendia em 3 vezes para o cliente, por exemplo, a gente mandava o desenho para ele à mão, ele construía o móvel do jeito que a gente mandava o desenho, eu vendia para o cliente em 3 vezes e pagava ele em 3 vezes. Então, foi uma ajuda. eu acho que ele quis usar meu ponto como uma loja dele na ocasião. Ele teve essa visão e eu tive outra. Passou 4, 5 meses, a gente já deixou de pagar ele parcelado, já começou a pagar ele à vista. Né? Então, vendia, pagava à vista e recebia, entregava para o cliente. E aquilo foi uma coisa que alavancou bastante para mim, que não tinha nada. Conseguiu dar um giro maior lá, ali no começo. Então, é aquela história que eu digo, é melhor você ter amigo do que ter dinheiro. Né? Porque hoje eu não sei se esse cara existe mais, se ele é vivo ou não, mas foi uma pessoa que me ajudou muito. E outros viraram as costas e assim investiu em mim. Então, né? Então são oportunidades que na ocasião eu aproveitei. E para mim foi bom para ele. Fizemos essa parceria há muito tempo. Depois ele acho que não seguiu mais com o ramo e a gente já estava mais estruturado. Né? Então essa ajuda foi muito importante. Você, então, aonde estiver, muito obrigado. Exatamente. Então, às vezes, nem sempre você tem o capital, porque se você tem o capital e você investiu errado, né, não vai dar. Né? Hoje, o mercado é muito diferente daquela época. Então, são fases diferentes. Né? Então, marketing, naquela época, era o boca a boca, era o panfleto, era o carro de som na rua. Entendi. Entendeu? Então, o que você tem para falar do Luiz de 30 anos atrás faça exatamente como você fez. Não, muda depois um pouco. Né? Porque hoje as tecnologias são diferentes. Hoje você não faz nada se não tiver um computador. Na época você precisava de uma chave de fenda. Acho que o aprendizado que fica aqui é faça, sem saber se dá certo, mas faça dar certo. E o que você tem para falar pro Luiz do futuro? Que você poderia dizer para ele? Vai acontecer agora? Você também. Pelo que eu estou sabendo, acho que eu estou sendo aposentado. Né? Não, depois de 30 anos, obviamente, né, agradeço vocês, dos filhos, estar se empenhando num negócio que eu comecei, né? Não é todo segmento que os filhos seguem o ramo do pai, eu sempre ouvi falar que os filhos acabaram com o que os pais deixaram. Né? Eu vejo em vocês uma perspectiva de futuro. Então, já mudou bastante coisa, vai mudar mais ainda, né? Porque vocês têm capacidade de estudar para isso, né? Então, essa questão aí agora é com vocês. Eu, pelo que eu estou sabendo, vou ser aposentado, né? Então, eu já estou começando a gostar da preguiça. Acho que foi muito tempo trabalhando de domingo a domingo, né? Para chegar nessa fase e poder dar uma acalmada, né? Eu acho que é o que a gente busca na vida, é poder ter liberdade de tempo, né? O dinheiro, na verdade, ele pode te trazer tempo, né? Tempo de tranquilidade.
Porque é difícil você falar, vou fazer tal coisa, e tem um monte de conta para pagar e você não dá conta, né? Então, acho que o que ele pode te trazer é liberdade, não nada mais disso. Você buscar dinheiro pelo dinheiro, você não chega a lugar nenhum. Né? Porque já estamos ficando velhinho, né? Velho, eles têm 52 E anos acho de que- idade, acho 53 também- anos de idade. Tem muita além, Tem muito chão pela- muita MDF tá para no cortar auge, ainda. Tá no auge da vida. Espero, né? Não, mas acho que a evolução agora está com vocês. A empresa está sendo conduzida por um caminho que eu acho que vai obter muito mais sucesso do que quando eu comecei. Então é só dar sequência no sucesso agora, que acho que não tem nada para dar errado. Agora vamos perguntar ali para dona Inês, né? E ela no meio disso tudo aí, como é que era a situação, né? Você participava de todas as decisões, você que manda, ele que manda, como é que funciona isso daí lá na empresa, né? Acho que, pelo que eu, na minha visão, enxergo, sempre foi de muita parceria, muito trabalho duro, né? Muita persistência. Mas como é que foi a sua visão em alguns momentos ali? Como é que foi na... Molhou muito o seu ombro com chororô? Na verdade, a gente sempre foi parceiros, né? Todas as decisões tomadas eram sempre, a gente conversava entre si, perguntava o que um achava, o que o outro achava. Então, sempre foi assim, foi compartilhado tudo, né? E se de repente, em algum momento, algum falava, olha, eu acho que isso daí não vai dar certo. Então, a gente parava e pensava, né? Então, foi muita conversa e muita Porque compartilhamento por muitos anos mesmo. eu acho que quem tomou realmente a decisão foi vocês dois em conjunto, né? Sim, Não sim. tinha muito então, não tinha assim, onde compartilhar não tinha ainda, né? onde Não, muito então, compartilhar. toda decisão tomada, a gente se compartilhava, conversava, visava tudo antes para ver se podia dar certo, se podia dar errado, né? Então, a gente sempre compartilhou tudo. Na dúvida, ela falava assim, você que sabe. E o que você, agora perguntando para você, para Inês de 30 anos atrás, você daria a dica dela vir para São Paulo ou ficar lá em Ercilândia? Não, assim, eu nunca fui contra. Quando ele veio, eu dei o maior apoio, sempre tive vontade de vir, sempre apoiei ele em todos esses anos. Então, acho que isso foi muito importante, fundamental também base, para a né? vida dele, né? A base de apoio ali, entendeu? Porque é ruim a pessoa ter uma perspectiva e o outro vir te cortar, te tirar o incentivo, né? Então, na verdade, eu fui a melhor incentivadora da Você vida foi a- dele. Foi a psicóloga das horas boas e das horas Sim, ruins, né? sim. Eu acho que por trás de todo grande homem tem uma mulher melhor ainda e Tem mais uma forte. grande mulher. A gente tem que saber o momento de acolher, o momento de ajudar, né? Porque não é todo dia que você está bem, né? Então, você pede ajuda um para o outro, você dá inspiração, né? Na verdade. Então, foi assim a vida inteira, né? Um dando inspiração ao outro. Tem jeito, né? Tem que ir pra frente. Tem que ir pra frente. Tem um cabeçudinho aí pra criar, né? Então, não pode largar. E por último, mais uma vez, veio a quarta filha, quarta, né? Que também foi criada até os 9 meses dentro da loja, ficava lá no cantinho, no chiqueirinho, né? Não, o engraçado é que quando a empresa foi fundada, o Vinícius tinha 2 anos, né? Então já tinha um filho para criar. Depois eu vim 5 a 6 anos depois, mais ou menos. E depois, logo em seguida, veio mais um. Então, como é que foi isso? Dar conta de 3 filhos, a empresa, ter que entregar, montar, vender e ter 3 marmanjão em casa que só dava trabalho, brigando toda hora. Foi uma estratégia que a gente fez sem pensar, né? Porque precisava do CEO, do engenheiro. Precisava de funcionário, né? Vamos começar a construir eles agora. Visão Isso- de longo isso prazo. que é visão de longo prazo. Isso daí é modelo de negócio raiz. Você tá precisando de bons funcionários que vai ganhar pouco e não reclamar? Faça filho, brincadeira. Fabrique Não, eles. É só você ter força de vontade, ter coragem e não desanimar. É isso daí que funciona. Os clientes vinham e eu estava com o bebê no colo e eu falava assim, não, mas eu não posso atender, tem os vendedores aí que podem te atender, né? A situação que o pai contou é engraçada, porque às vezes a gente entra na loja hoje e fala, ai, mas é o Matheus, eu nem sei quem é. Então, Pô, lembro. aí era engraçado que assim, eu conversava, fazia primeiro
o primeiro atendimento, fala, ó, o fulano vai te atender porque eu tô com o bebê aqui, né? E aí o fulano vai te atender. Não, daqui o bebê, eu seguro o bebê para você me atender. Então era bem desse jeito que funcionava, era muito engraçado. Até né? hoje tem muitos clientes que só fecham o negócio se bater pelo menos uma palavra com os dois. Não tem jeito, não tem jeito. Pode dar o melhor desconto, É fazer onde o o melhor laço preço. foi criado, né? É onde o laço foi criado, né? E no bairro, não é geração design, no bairro é a loja do Luiz, ou a loja da Rose, ou a loja da Inês. É, né? isso mesmo. Que são as pessoas que estão desde o começo. Aí eles chegam lá e vejam meus filhos assim, mas esse aqui é aquele pequenininho que ficava aqui na loja? Esse aqui é aquela que você estava grávida? Já está desse tamanho? É E a desse gente jeito. fica sem graça porque não lembra da pessoa, né? Então, mas, gente, muito legal o episódio de hoje, né? É uma história muito insight. de empreendedorismo muito forte, muito gostosa de discutir. Eu acho que o pessoal de casa vai se inspirar, vai gostar, né? Assim, particularmente falando, pra mim foi sensacional conhecer um pouco mais da história de Acho vocês, que nem né? vocês sabiam tantos detalhes Não, assim, não, né? Não sabia nem um terço do Falou Eu Hoje. já admiro muito, eu tenho meus pais e o Cássio como os meus maiores mentores hoje. E conhecer mais a fundo me faz ter mais orgulho ainda da família que eu Verdade. tenho. Então, isso Só é não muito vai legal. chorar. Tá difícil aqui segurar. as Segurou lágrimas tudo aqui. já, velho. Olha, se tivesse um uísque hoje, já tinha derramado. Pessoal, aqui. Peraí, só um minuto. Você me perguntou o que eu falaria mais, né, para uma pessoa. Tenho dinheiro para comprar um carro? Não compre o carro, invista na empresa. Assim É isso mesmo. aí, tá? O supérfluo pode esperar um pouco. Pode esperar um pouco, né? É isso aí. Essa doeu. Sensacional. O episódio de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje foi um dia muito especial pra gente, né? O monopólio da GD aqui, todo mundo da GD. Mas eu acho que a gente quis abrir o espaço aqui para contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa essência. Acho que em toda empresa ela é feita de família, de pessoas, né? De famílias que estão ali para fazer o seu melhor e lutar no dia a dia. Elas não são vilãs, né? São pessoas buscando o seu sustento. E o episódio de hoje veio mostrar um pouquinho da história da GD para vocês. Espero que tenham gostado. Ficam aí, sigam a gente no nosso podcast, nos nossos canais, no Instagram. Fala aí um pouquinho agora onde as pessoas podem nos encontrar, Rodrigo. Nosso Instagram, @podcast Micasa, no Spotify Micasa e também no YouTube Micasa. E tem a Hoffman também, né? E também a Hoffman, @Hoffman Brasil é o Instagram deles? Isso, @Hoffman Brasil. Se você precisa fazer o seu podcast aí, tá querendo apoiar o seu projeto, conta com eles aqui, seu evento. Eles vão te resolver Traz tudo a que você ideia, precisa. só traz a ideia que eles vão te ajudar a desenvolver a ideia, cara. Eles são sensacionais. Isso aí, gente. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo. Obrigado. Aí. Valeu e tchau.